depois. Pronto, passando à nossa primeira questão. Podemos dizer que hoje em dia o conceito de ser mulher está aberto, não sei bem, os seus papéis está aberto então a essa discussão ou caracterizações a ponto de um trans ser Miss, ser eleita uma Miss, ou então ser homenageada como mulher do ano. Amém. Primeiro, nós precisamos entender o que é mulher. Uma definição do que é mulher. Porque hoje em dia, nós temos que há uma distribuição em grande escala do conceito de ser mulher. O que é uma mulher? No início, quando Deus criou o mundo, Deus criou um macho e fêmea, homem e mulher, Deus criou. Então, mulher, numa definição no conceito de Deus, no conceito Bíblia, mulher é um ser com órgãos femininos, órgãos reprodutores. Uma mulher se doa, amém? Esse é o conceito de ser mulher. É um ser que tem órgãos femininos. Isso por ser mulher. Mas com o conceito e a globalização, o modernismo, hoje nós entendemos que ser mulher é o que eu sou, não é só ser mulher, mas é no geral. Eu sou aquilo que eu sinto ser. Não é eu nasci mulher, eu nasci homem. Não, eu nasci no corpo de uma mulher, mas me sinto homem. Eu nasci no corpo de um homem, mas me sinto mulher. Nós não fomos criados para sentir. Nós fomos criados para viver pela fé, se pudéssemos chamar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos espírito, temos uma alma que habitamos no corpo. Mas o corpo que nós temos, ele está dividido em dois seres, homem e mulher. Então, a globalização, a modernização, fez com que entrasse uma agenda, eu vou dizer assim, uma agenda feminista, porque a proliferação da ideologia de gênero, ela não veio sozinha, ela teve uma cabeça. A cabeça veio do movimento feminista. Aleluia. Então, precisamos entender o que esse movimento é. Também aqui uma definição de 1979, diz assim: feminismo são aquelas pessoas que entendem que existe uma desigualdade entre homens e mulheres, e nisto decorre desvantagens para as mulheres, e é preciso fazê-la por meio das políticas e ações diretas afirmativas. Amém? Outra definição que eu quero ver agora mais recente no Google é um movimento que surgiu para lutar pelo direito das mulheres, direitos políticos e sociais, para que haja igualdade entre as mulheres e os homens. E se você acha que uma mulher não merece tratamento inferior por serem mulheres, você é uma feminista. Só que não. O fato de eu entender que as mulheres têm que ter o mesmo direito que os homens, isso nos faz feminista. Porque na Bíblia, o homem, quando fez a mulher, não disse que o homem é superior à mulher. Quando ele fez, criou macho e fêmea, no mesmo ponto de igualdade. Neste caso, quando Deus fez a mulher. Quando Deus fez a mulher. Começou a fazer aqui. E quando Deus criou a mulher, o homem já existia assim. Mas ainda assim, quando Deus criou a mulher, não disse ao homem que a mulher vai ficar debaixo dos seus pés. Então, o que o movimento feminista faz? O movimento feminista, ele vem destruir a masculinidade, vem destruir o ser homem, vem destruir o ser mulher, vem trazer uma destruição do gênero, vem destruir os valores da família, vem destruir os valores da igreja. Vem dizer que a igreja é retrógrada, que a igreja não serve, que a igreja é machista. Mas nós que estamos na igreja temos que ser totalmente diferentes. Porque se nós formos ver na Bíblia, tem N mulheres
cabeça de alguma coisa que temos Débora, que foi juíza. Temos a mulher que foi avaliada na mulher, Jesus nos julgou. Então, o que é que nós estamos fazendo? Que desconstruir o papel da mulher. E você, quando se levanta para dizer que é mulher, é feminina, é contra o feminismo, você é dita como alguém sem noção. Sem noção e mais alguma coisa para os meus aqui essa breve explicação a respeito de ser mulher, mas eu vou retornar à mesma questão, mas desta vez vou à Etelvina. Etelvina, está aberta essa discussão de características em torno das mulheres, apesar de já termos aqui uma explicação a respeito de quem é este ser mulher, afinal de contas, que é o nosso ponto de análise hoje. A questão é, podemos dizer que hoje em dia o conceito de ser mulher e os seus papéis estão abertos a discussões ou nem por isso, apesar de já termos essa explicação da nossa ministra. Ok, amiga, eu diria que sim, está em aberto e é muito necessário que esteja em aberto mesmo, porque desconstrução não existe. Se tiver alguém formada em engenharia civil, ou alguém que vários homens aqui trabalham com construção civil, eu dizer assim, por favor, senhor Jeremias, venha desconstruir a parede da minha casa. Eu vou me perguntar, mas se eu alguém desconstruir o quê? É só entender que precisa destruir. Isso quer dizer que desconstruir é uma forma romantizada, atual, de fazer parecer que algo que tem aparência de sabedoria, que na verdade não é bom. Desconstrução não existe. Por que é que eu afirmo que está em aberto? Tem de estar em aberto. Isso deve ser uma agenda da igreja. Deve ser um tema para a igreja, para a sociedade civil discutir, por conta das caracterizações que existem em torno da figura da mulher. Nós sabemos que, enquanto cristãs que somos, nós somos conduzidos pela palavra. Falou muito bem a nossa pastora que Deus, quando cria o homem, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Deus diz, a sua palavra diz que macho e fêmea os criou, homem e mulher. Quer dizer que homem e mulher existem, e só existe homem e mulher na criação daquilo que é seres humanos. Quando já se pega trans, binários, o homossexual, etc., tudo isso é a desconstrução, que parece bonito, mas não é, que está a surgir no tempo que se chama hoje, para nos fazer acreditar que Deus não criou só homem e mulher. É efetivo que gritemos bem alto que Deus só criou homem e mulher. Só. Reitero, Deus só criou homem e mulher. Dentro do ser homem e mulher, alguns querem não ser homem, por isso querem ser mulher, e algumas não querem ser mulher, por isso querem ser homem. Mas dizer que tem algum elemento terceiro ali além do homem e mulher é mentira. Então, gritemos bem alto, Deus só criou homem e mulher. Deus só criou homem e mulher. Eu achei que ninguém não ouviu. 1, 2, 3. Deus só criou homem e mulher. Então, prossigamos. Vamos a isso. Deus só criou homem e mulher. Manacá. E estão aqui reunidas as mulheres, né? Mulheres cristãs que leem a Bíblia, que partilham talvez da mesma palavra, que defendem que existe uma terceira pessoa. A pastora falou sobre o movimento feminista. Como é que caracteriza o movimento feminista dentro do nosso universo? Mulheres cristãs. Existe ou não existe? Porque algumas dizem que são feministas cristãs. Uma das coisas que eu faço sempre quando estamos a debater esse tema feminismo dentro da igreja, uma das coisas que conseguimos assim constatar é que as mulheres cristãs desconhecem a palavra do Senhor. Do mesmo jeito que nós às vezes gritamos, existem aquelas feministas que só seguem bala, também existem cristãs que só seguem bala.
mulher cristã a nível social? Como é que tens posicionado? O que é que tens a dizer a respeito disso? Muito obrigada. A respeito do posicionamento da mulher cristã, né, na sociedade, nós não temos como falar do posicionamento da mulher cristã na sociedade se nós não falarmos ou não velarmos pelo posicionamento da mulher em si como cristã. Porque a sociedade vai ver o resultado daquilo que nós somos. E eu toco novamente no ponto que a Amanda acabou de falar, a nossa irmã. Pode chamá-la de Tavi, já é nossa amiga. A nossa Amanda Tavi, com relação ao conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que o povo de Deus perdeu-se por falta de conhecimento. Nós não temos como prosseguir, não temos como viver, não temos como desenvolver em várias esferas da nossa vida se não nos abstermos dessa palavra. Não é eu li a palavra de Deus hoje, não é eu estou há 2, 3 anos no cristianismo e sei o básico dessa palavra e que eu posso andar e já sei e vou conseguir lidar com qualquer situação que a sociedade em si me mostrar. Não temos como fazer isso. A palavra de Deus ainda deve ser a palavra rema para o nosso posicionamento. Quando a palavra de Deus serve rema para o nosso posicionamento, então a mulher cristã vai saber se posicionar diante da sociedade, seja na escola, seja na igreja, ok? Seja na família. Nós sabemos nos posicionar em função desse conhecimento que é a palavra de Deus. Vou trazer aqui essa passagem bíblica que eu muito gosto, né? Não só gosto, mas também durante esses aninhos que eu tenho de cristianismo, ela tem enviado. A Bíblia diz o seguinte, ou melhor, João diz o seguinte na sua palavra, no capítulo 1 de João, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Siga comigo. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir e ouvir, que é repetidamente, está nos mostrar constância. Ouviste hoje, mas ouvi amanhã, depois da manhã, 2023, 2024, 2025. Até morrer. Até morrer. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Porque quando nós, não é que a gente não vai falhar numa e noutra coisa, poderemos sim falhar, mas garanto, se formos constantes nessa palavra, o erro vai minimizar. A ideia é minimizar o erro e maximizar aquilo que temos aprendido da palavra de Deus. E mais um ponto aqui que eu vou também deixar. Irmã, seja feminina e não feminista. Sejamos femininas e não feministas. Ainda não estava ali, que eu gostava de pegar essa deixa que é minimizar o erro e exaltar aquilo e deixar de olhar para aquilo que é a base de todas nós, que é a palavra do Senhor. Ministra Petra, a Tavi, no seu discurso, disse que o nosso problema não é o homem, o nosso problema é o pecado. Entretanto, eu quero acreditar que nós precisamos voltar para a cruz. As mulheres precisam voltar. Ou nem por isso voltar. O que é que acha? Se precisa voltar, aqui nunca teve lá. Hoje já esteve. Hoje já esteve. Hoje já esteve. Eu sou da opinião que a mulher que está aos pés de Jesus em nome, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma mulher que confessa que Jesus é seu Senhor, ela vai mudar os princípios divinos. Eu digo assim, nenhuma pessoa é influenciável, a não ser que ela queira ser influenciada. Nenhuma pessoa se deixa influenciar a menos que ela permita que essa influência tome acesso a ela. Nós precisamos saber quem somos, para onde vamos e aonde estamos. Se nós não sabemos isso, nós não sabemos a essência pelo qual Cristo nos chamou. Amém.
Eu volto a tocar nessa questão porque nós vemos a palavra do Senhor em Apocalipse a dizer para a igreja dos Efésios não faz eu conheço as obras, né? Alguma coisa que está alinhada à questão com o comportamento assim, voltar, é amor. E volto a tocar nessa questão porque a ministra disse que se não voltar, né, porque nunca esteve, mas vamos tentar ser flexíveis, se voltar, nunca esteve, vamos tentar ser flexível em algum momento essa pessoa teve uma fraqueza por uma certa coisa, amoleceu o caminho e precisa voltar para a cruz e acreditar então que na cruz foi feito todas as coisas. E o que é que tinha a dizer? Eu quero que falemos um pouco disso, porque é importante acreditarmos que sim, podemos voltar. Né? Eu creio também que nós temos de voltar, precisamos de voltar. Não que esteja a conta de dizer, o que falou a nossa pastora. Numa perspectiva direta é aplicável, o que falou a nossa pastora. Mas se a gente quiser olhar para aquilo que é existencial, o que é a nossa realidade do dia a dia, enquanto humanos, seres caídos, que precisamos ver uma vida de santificação, que é o processo de pecar, confessar, lutar para não pecar, confessar mais. E porque nós somos salvos em Cristo, Jesus fez essa obra conclusiva na cruz, santificou-nos, mas enquanto estivermos no mundo, nós vivemos um processo de santificação. E aquela, tem que explicar a divisão que está precisando a novela, porque eu sei que vai passar coisas iguais, não tem que ouvir uma certa música, porque a mensagem que passa é contrária aos meus princípios. Então, eu acredito plenamente que, sim, em algum momento da nossa vida, ou se não, em todo o nosso percurso de vida na Terra, enquanto filhos de Deus, teremos a necessidade de voltar sempre para a cruz, para se santificar, para confessar, para se lavar desse mundo, desse sistema pecaminoso e mundano, que volta e meia influencia o nosso ser, influencia a nossa emoção, influencia a nossa forma de pensar, influencia a nossa expressão, influencia nossas crenças, porque nós somos totalmente influenciados. Eu sou crente, mas eu também sou psicóloga de formação, e eu vou explicar aqui uma coisa que acontece. Todo ser humano é influenciado, por mais que você não creia. Eu cresci a ouvir assim, você é só influenciado porque você quer. Não, você não é influenciado porque você quer. Às vezes você é influenciado porque você está num lugar em que há pessoas que exercem influência. Isso existe. Por quê? O ser humano está em construção, e a construção é feita por crenças. Crenças é tudo aquilo que você acredita. Todos nós somos criados por crenças. Eu creio em Cristo, por isso estou aqui. Eu morro por Cristo, por isso eu aguento até ali. Mas até aí, primeiro a gente não vai ver da palavra, em algum momento da sua vida, a sua fé, a sua crença em Deus vai balançar. O que acontece com Pedro, por exemplo, em meio ao mar, tenta dizer, mestre, não se dá que pereçamos, isso não é falta de fé, é um tremer das crenças da pessoa. E o mundo vai estremecer as nossas crenças em determinado momento da vida. E algumas vezes vamos dizer para Jesus, mestre, não se dê que pereçamos. Vamos duvidar de quem está no barco conosco. Porque ele está comigo e vamos achar que ele não está ali para fazer. E o momento isso tem a ver com o feminismo, isso tem muito a ver com o feminismo. Para quem lê e ouve o feminismo da mídia, o feminismo da televisão, o feminismo do direito de iguais, que até que certo ponto parece ser legítimo, o feminismo é algo bom. Pode dizer para quem vê o feminismo da mídia, o feminismo das massas. Por quê? Tem muita mulher a ser agredida, violência doméstica no gênero, há muita mulher coitada a perder a vida na mão do homem. Isso é legítimo, isso é verdade. Mas agora a minha pergunta é: precisamos de um movimento que não resolve, só agrava, para trazer solução para algo que na verdade não tem solução com o movimento? Não. O feminismo é uma agenda política. Se você começar a ler as origens do feminismo, você percebe que o feminismo é uma agenda política e não
Então, Vina, ela disse que não existe discussão, né? E as pessoas são influenciáveis. É assim, a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é esta. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E a única influência na minha vida agora é Cristo. Todo o resto que vem, e eu entendo, porque assim, nós somos regidos por princípios. Como eu disse, nós precisamos saber quem nós somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, todo o vento de doutrina que passar a gente vai. Porque nós precisamos saber aonde é que nós queremos chegar. Se nós não soubermos aonde nós queremos chegar, todas as vozes que vêm ao nosso redor, nós vamos absorver. É isso que eu queria dizer. Amém? Estamos a voltar o posicionamento da discussão. Nós somos influenciadas e eu acredito que dentro da igreja é normal que existam pessoas que dedicam-se mais que outras menos. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com Deus é ter paciência com quem vai crescer agora na frente. Pessoas crescem. E uma das coisas que nós precisamos entender é de existência, olha que ela morreu em 1942 e já se discutia sobre o ser da mulher. Ela escreveu a missão da mulher quanto à natureza e a graça. É um livro rico. E ela fala que por causa do pecado, até as mulheres, elas precisam, na questão de formação, seja dentro da igreja ou no mundo secular, elas precisam ser formadas no sentido de que essas formações levam para o sentido original da mulher, seus afetos. Quando estamos a falar sobre apenas a mulher ter um corpo e esse corpo é feminino, até a alma da mulher é feminina. A alma da mulher é feminina. Por isso é que as nossas reações, quando eu estive a falar com uma jovem que é um grupo que eu oriento, e ela me dizia, fica difícil, porque o meu esposo é difícil meter comigo. Eu disse, mas homem não é tipo as tuas amigas. E às vezes nós quando damos um presente no marido, nós esperamos que o nosso marido grita, marido, gostaste? Isso já nos mostra que existe diferença. A alma da mulher também é diferente da alma masculina. E a teologia do corpo diz que tanto o corpo quanto a alma são santas, são puras. E nós precisamos preservar isso. Agora, sim, agora dentro daquelas meninas que estão a crescer agora na fé, porque assim, como uma pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, acontece aí a conversão. Acontece aí a justificação. Agora, o que acontece é na santificação. Não há processo da regeneração. Não é porque quem eu sou, é um processo. Exatamente. Até não é um processo para quem está em sua mão, é nós. Leu o Espírito. Eu já estou acabando de falar. Deixa eu acabar de falar com isso. Leu o Espírito. Todos nós estamos num processo de autoconhecimento. Não existe ninguém que vai dizer, eu já me conheço, já sei que a nossa destino nós não somos abaladas.
nós. Agradeço por estar esse momento de moderação interessante, porque tu vês as coisas alinhadas naquilo que você quer exatamente trazer. E uma das coisas que eu queria trazer, a Fábia acabou tocando, que é a questão de olharmos para os neófitos na fé, de olharmos para aqueles que não têm o mesmo nível de entendimento que o nosso, porque o que nós precisamos, além do entendimento natural das coisas, é um entendimento além. Provérbios 4:16, não falha de memória, a sabedoria apela, ela faz uma apelo e ela diz: me adquiram já está tudo bem, mas com tudo o que há em vocês, busque entendimento. Esse entendimento não é sobre entendimento natural, não é sobre o entendimento, essa percepção natural da coisa, do meu estudar, do quanto eu tive, é buscar por um entendimento espiritual além do natural. Então precisamos, como mulheres responsáveis que cuidam de outras mulheres, também olhar para esse fim. E porque falar sobre ser influente ou não influente, a Bíblia fala que as más companhias corrompem então os bons costumes. Estaríamos então aqui dentro de uma situação que precisamos rever. Renata, vamos falar sobre as companhias. Como é que olhas para... Vamos fazer uma análise daquelas pessoas que são próximas a nós e não só. As companhias, as suas consequências dentro dessa questão influenciável, né? Amém. A Bíblia já começou com uma boa passagem, né? Que fala a respeito de que as más companhias corrompem os bons costumes. E sim, corrompem. Não simplesmente por ser bíblico, mas cada nossa vivência. Vamos todos, como eu trago aqui, né? Vamos todos também, vamos todos aqui analisar algo. As nossas maiores provações não são normalmente vivenciadas dentro de casa. A tua casa é o teu habitat. Você pode até ter uma ou outra relação, convivência com os teus irmãos, a tua mãe, o teu pai, mas isso é menos com relação aos locais onde você vai passar. Quando eu digo de mais provações dentro de casa, né, em relação aos nossos familiares, é no sentido de que tu és cristão, eu sou cristã, nós frequentamos a igreja, temos acesso à palavra de Deus, e algumas vezes os nossos irmãos ou os nossos pais não têm o mesmo conhecimento que você tem. Ok? E isso poderíamos falar um pouquinho ou entrar naquilo que a Ana Francisca já estava aqui a dizer com relação a mulheres ou crentes que frequentam a igreja, estão constantemente na igreja, mas com relação ao caráter ainda deixam a desejar, né? E coisas muito pequenas. Algumas vezes somos super na igreja, somos super com os irmãos, mas não somos super, nem muito menos pacientes, nem muito menos tolerantes com os nossos familiares. E daí que muitas das vezes acaba saindo aquela expressão: mas vou à igreja, mas frequenta a igreja, mas é a diaconisa, é a corista, não falta nenhum culto na igreja. Quer saber como é que vai a igreja? Exatamente. Quando seria o inverso? Mas pronto, podemos não perder essa viagem. Conforme eu dizia, que muitas das vezes as nossas maiores provações é fora da nossa casa. Fora da nossa casa, porque dentro daquilo que já estávamos aqui a falar com relação às influências. Tu vais à comida, né? Tu vais à escola, tu vais ao serviço, e algumas vezes você acaba se identificando muito com alguém no teu serviço, na tua escola, mas essa pessoa não é cristã como você. E aí vem essa diferença entre aquele que serve e o que não serve. Não estou a dizer que nós não vamos lidar com essa pessoa, mas você, como crente, recai a maior responsabilidade. Porque não obstante a educação que nós temos dentro de casa, há
mas não nos convém. Até lícito, mas não nos convém. E muitas das vezes o que pode acontecer é que a pessoa com quem eu lido, a pessoa com quem eu converso, ela até aparentemente não mostra nenhum perigo. Mas nós podemos viver uma situação em que vai ser necessário você se posicionar como cristão. Não, até ali eu não posso. Até ali eu não. Até ali eu não. Em função daquilo que eu sou como cristão. Mas isso não nos deixa obstante de que em alguma situação eu posso me deixar influenciar ou no meu modo de falar, no meu modo de ser. Não estamos isentos. Só que é necessário que a gente tenha patente isto, de que eu sou cristã. E não obstante de ser cristã, a cultura que eu adotei hoje já não me permite fazer isso. O Deus que eu sigo hoje, o Deus que eu sigo hoje já não me permite eu me encontrar mais nessa situação. E eu quero, bem rapidinho aqui, recitar a passagem bíblica de Romanos 12, que é a passagem que está no centro da nossa questão. Durante a Bíblia, Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. É o despertar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão. O mundo tem mesmo um padrão. E não vamos nos mentir. Que é completamente diferente daquilo que é o padrão cristão. Tudo bem que algumas vezes a gente, com o dia a dia ou com as correrias, acabamos deixando passar uma e outra coisa. Mas é assim, o mundo tem um padrão que é completamente diferente daquilo que é cristão. E o que a Bíblia está bem. Estamos a tentar sem tempo, acredito que estamos a discorrer de uma forma, fugir um pouquinho do tema, e não é essa a nossa função, mas ficou a ideia da questão da identidade, que eu consigo perceber a identidade nisso. Voltando para aquilo que é o nosso tema, a ambiguidade de ser mulher, a exposição, então, de estarmos expostas a estes variadíssimos conceitos, tem trago no nosso meio a falta de identidade. Sabe? Qual é o perigo da falta de identidade? É grave mesmo ser influenciado. Uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: quando nós não conhecemos a palavra, nós vamos comer veneno como se estivéssemos a comer pão. Se você não conhece, você não sabe o que a Bíblia fala sobre a mulher. Quando a Bíblia fala do valor da mulher e do homem, o valor do ser humano é intrínseco. Por exemplo, na sua formação, ela seja ensinada sobre literatura, história e antropologia. Mas é antropologia bíblica, não a antropologia que nós aprendemos lá na escola, onde o homem é o centro do universo. Não. Deus é o centro do universo e o homem carrega a imagem de Deus. O valor do ser humano é intrínseco, não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. Então, o valor de uma mulher é saber que ela carrega a imagem do Deus vivo, tanto o homem quanto a mulher. Então, se você vai ser submissa, por exemplo, do lar, isso não está lhe dizendo que você é um pequeno ser humano, que você é uma metade de ser humano. Não, isso não é o teu valor. São apenas papéis que Deus, em sua soberania e misericórdia, decidiu repartir desse jeito. E nós precisamos ser submissa também à própria palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, quando nos encontramos confusas, quando a nossa identidade, questões sobre a mulher, por exemplo, que está calada na igreja e tudo mais, é importante que nós conheçamos o contexto. Até mesmo quando você é uma feminista a defender o feminismo, entenda o contexto dela, onde que ela cresceu, quais são as circunstâncias que ela passou, o que ela viu, porque existem pessoas que tomam partido por causa do contexto dela. Por isso eu digo sempre: mães fracas criam filhas fracas. As mães que não conseguem, que não conhecem o seu próprio valor, não conhecem o seu real valor, elas também criam filhas fracas, filhas
preocupar em querer ter autoridade na igreja, se você permanecer na fé, se você permanecer no bom testemunho, você será salva dando filhos. O teu trabalho dentro de casa já é grande para Deus. Então, uma mulher dentro de casa é um ministério. Ele diz que Deus nos confia a alma. Os filhos não são nossos, são de Deus. Deus nos confia a alma. Por isso, até mesmo na educação dos nossos filhos, nós precisamos rever um bom figurino. E por causa do pecado, a mulher tem tendência a fazer o quê? De monopolizar o ser humano, de ser uma ciumenta, tudo isso é por causa do pecado mesmo, irmã. Por quê? Porque a mulher, ela está mais deleitada para o ser humano em si. Já o homem não é mais para o prático. Por isso é que informações como medicina, enfermagem, é necessário ter a mulher, mas também é necessário que as mulheres estejam em todo lugar. Porque onde a mulher é beleza, onde a mulher é equilíbrio. Eu gosto de pensar na direção da Iana. Eu disse, nunca mulher. Se faria sido mais coisa, o primeiro dia que eu fui para lá, eu disse aqui não trabalha mulher. O segundo dia que eu fui para uma reunião, perguntei para a moça que disse, mas não tem ninguém. A mulher só veio lá, depois eu disse, já entendi. Porque não tinha beleza, não tinha. Sabe, a mulher é isso, mas nós precisamos entender isso. Não é que a mulher foi a coroação da criação, mas quando Deus criou a mulher, Ele criou para um objetivo, ser auxiliadora. Mas ainda assim, essa mulher, independentemente do papel que você faz, ou você ocupa, você tem valor, o teu valor é intrínseco e não é no fazer. Amém. Ministra Pedro, quer adicionar alguma coisa neste ponto aqui que acabamos falando um pouco de família, de submissão? Eu vou dar um pouco para a Natália. Só um pouco. Porque assim, a igreja precisa, e ela deve, a igreja deve ensinar os homens a serem homens seguindo as escrituras. Porque assim, porque nós temos que ver o contexto, temos que ver o contexto e a cultura em que a Bíblia foi escrita. E também precisamos entender que submissão não é ser subalterna. Submissão não é ser humilhada. E o homem precisa entender que quando Deus diz que o homem é o cabeça porque é o provedor, porque é o que cobre, porque é o que protege. Esse nós precisamos entender que os nossos filhos e nos homens que também vão casar. Porque o mundo nos trouxe uma ideia de que o homem é o cabeça, vai ter autoridade sobre tudo. Sabe? A autoridade que a Bíblia fala, dizer, você é o cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja, é o homem, aleluia, ser a cabeça da igreja, como Cristo, ele diz o quê? Cristo lavou os pés dos discípulos. Então você como autoridade, ele é para matar, ele não é para servir. E ser submissa é estar debaixo de uma missão. Porque o homem batendo a cabeça, Deus lhe passa uma missão, lhe dá uma visão. E nós mulheres somos auxiliadoras para estar junto com o nosso esposo, cumprindo esse propósito pelo qual Deus lhe colocou. Então eu sou ajudadora. O homem tem uma missão e uma visão para a nossa família. E eu estou com ele como auxiliadora e ajudadora para fazer cumprir o propósito pelo qual Deus colocou a autoridade na minha casa. Mas todos nós estamos entendendo que ser submissa é ser desafiada, queremos ser machos e mais maridos. Só que não. Você está num lugar privilegiado. Nós queremos sair e mandar. Eu mando na minha casa. Não, você não manda na tua casa, nem você manda no teu marido. Você está com ele para ajudar os teus filhos a crescer e a serem homens de bem, mulheres de bem, para um mundo que está corrompido. Então, Eu só para acrescentar aqui algo aqui que a nossa pastora esteve a dizer sobre a questão de homem ser a cabeça, que é o provedor e o protetor. Ali vem, não eu, ali vem as feministas e dizem, as mulheres também trabalham. Só que nós, mulheres, tenhamos a capacidade de refletir além do que o mundo reflete ao nosso respeito. O homem é um provedor, mas também é um trabalho. O marido tem um salário dele, eu também tenho o meu salário no final do mês.
criticam seus maridos porque entendem que ser homem é prover. Está errado. Homem pode ficar desempregado, irmão. Sabe por que homem é cabeça do lar? Não respondem só, por favor. Sabe por que homem é cabeça do lar? Porque Jesus disse que ele seria a cabeça do lar. Nós andamos de acordo com as escrituras, não de acordo com as circunstâncias. Se Deus disse que minha missão, meu papel, o equilíbrio da organização do lar é funcional, quando eu for submissa, eu me coloco ali, independente do meu salário, do meu trabalho, eu me coloco ali, sigo naquilo que o Senhor me predestinou. Porque homens e mulheres foram feitos para a glória de Deus. E ninguém vai viver aqui em propósito algum. Esquece a notícia dos coaches, descobre o teu propósito. Você não tem propósito nenhum. Teu único propósito no mundo é glorificar a Deus. Aleluia! Está falando do Senhor. Ei! Aleluia! Permitam só para não ficar uma pitada na orelha, né? Para não parecer que estamos agora assim, sim, não é. Eu vou agora concordar com a pastora, não precisamos fazer nenhuma menção disso, porque há muita coisa a compreender. Nós fingimos ser cegos para coisas que estão acontecendo a nós, irmãos. Mas aqui meu namorado nunca ficou desempregado, eu tenho Angola aqui. O nosso país, aí o nosso governo atual, ok? Por que as mulheres esquecem a sua missão, o seu papel na vida dos parceiros quando eles estão desempregados? Quem que você levanta a mão? Quem que você chama a mão? Você sem perceber está sendo influenciada por uma cultura feminista. Sem você saber, uma cultura que entende que homem só é homem quando faz. Não. Ele é homem porque Deus disse que ele é homem e ele é a cabeça. Deus disse na palavra que ele seria a cabeça porque Cristo, na sua infinita graça e misericórdia, nos predestinou assim e nós nos submetemos à palavra de Deus. E isso é para glorificar a Deus. Agora, papéis e função do parceiro na provedor. É importante aqui fazer menção dessa diferença. Papel não é valor. Atribuição valorativa é como eu me vejo. E como eu me vejo, eu sou filha do Deus Altíssimo. Como eu me vejo, eu sou a coroa da criação. Como eu me vejo, eu sou amada. Como eu me vejo, eu sou protegida por um rei, um Senhor. É assim que eu me vejo. Se a feminista me dizer que o teu valor não é intrínseco ao que os homens acham, eu vou dizer não. Porque eu não preciso de homem para ditar quem eu sou e como eu me vejo. Eu sei quem eu sou, através desse livro que sustenta a escritura dos 1000 anos atrás. Que o marido tem a missão de sustentar a casa. Isso não é privilégio, irmãos, isso é missão. Vamos voltar em Gênesis. Por que o homem hoje trabalha? É privilégio? Não. É uma missão. Na verdade, Deus, quando separou as missões, Ele disse assim: tá bom. Depois do pecado, então daquela. Quem já leu? Só para correr, porque já leu do jeito. Só para correr, o teu fogo, o teu corpo, o sacrifício, blá blá blá. A mulher, qual é o nosso castigo? Então, irmãos, parem de apoiar bandeiras que vocês não entendem. Porque sair para trabalhar não é privilégio, é sacrifício. E toda vida as mulheres se beneficiaram do privilégio que a Bíblia nos deu. Desde que o mundo é mundo. Ficar em casa, cuidar do filho, esperar sair do marido para gastar, para trabalhar. Quantas feministas têm atrás? O feminismo que deu o direito de trabalhar no privilégio que disse que eu ia trabalhar. Quem que disse que eu ia ter trabalhar? Como vai julgar? Atender pacientes? Quem que disse isso? Eu não queria. Não queria, mas agora, depois da queda, em função do sistema que o pecado implementou, eu tenho medo de trabalhar para cooperar no cumprimento da missão do meu esposo. Não vamos criar uma utopia ou romantizar determinados assuntos para parecer bonito. E aqui não é só contar, estamos todos para nos edificarmos. Amém? Nosso problema é o quê? Pecado. Tá, tem alguma coisa a dizer, irmãos, em torno de finalizar aqui a nossa conversa, né? Cada uma poderá então dizer alguma coisa.
E nós temos as feministas a receberem essas mulheres. E elas se dizem, mas não, imagina o homem ali na causa dela. Eu fui violada, fui sim violada. Mas o problema é o coração que corrompeu o homem. Tudo que acontece na natureza não é culpa de Deus, é culpa do próprio homem. E nós precisamos entender isso. Minhas irmãs, estudem a palavra de Deus. Não é possível uma cristã que até feio sabe dizer o que é feio. E não existe convivência feia. Amém? Amém. Eu sei que vai ficar muita coisa aqui só, porque o nosso tempo aqui é bem cronometrado. Pedimos as nossas sinceras desculpas aqui, as nossas parabenizistas, mas nós acreditamos que cada uma poderá seguir os perfis das nossas parabenizistas e vão poder então colocar questões, elas vão estar abertas então para poder irmos um pouquinho além. Vamos nos conectar, né? Então, a Cláudia já não terá um minuto que ela teve 3. Então, até o minuto para a nossa ministra, a caminhada e vamos finalizar este momento. Temos direito a 4 perguntas, certo? Vamos ter pelo menos 4 perguntinhas, então eu vou já pedir ao protocolo que é para. Já tenho uma mão aqui mandada, então organizem ali quantos vamos ouvir mais até o final. 1 minutinho. E 1 minuto são as Eu queria concluir, né? Embora com muita pouca vontade, eu dou mesmo, mas eu queria concluir dizendo assim: o sacerdócio na Bíblia é uma responsabilidade, uma atividade feita por homens. Toda a Bíblia, quando lê Gênesis, Apocalipse, temos que ter também isso, não vai acabar. O sacerdócio na Bíblia é uma atividade feita ou exercida por homens. Outro sim, um relacionamento conjugal só é funcional se obedecermos o padrão de Efésios 5. Podemos escolher amanhã com todos os estudados sem nada, podemos escolher, não funciona. Prova viva. Depois da implementação ou da vivacidade que o feminismo começou a ter e influenciar diretamente os nossos comportamentos, estudos dizem que mulheres estudadas, mulheres formadas, independentes financeiramente, não se submetem. Mais divórcio do que outrora. Há mais divórcio hoje de pessoas estudadas, você causou, do que antigamente. Há muita coisa. Pouquíssimas mulheres nas estatísticas acham a maternidade um privilégio e algo velho para se viver. Hoje o feminismo diabolizou a maternidade como vai transformar o nosso corpo, como vai para o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal e etc. E essas estatísticas já nos fazem entender que o feminismo não é contra os homens, o feminismo é contra as mulheres. Querem dizer que nós não existimos, mas eu quero que você diga em alto, na tua maneira de ser e de agir: eu existo, eu estou aqui, e eu falei, sei que sou, porque fui criada por um Deus que de antemão me amou e continua me amando até hoje. Para fechar, só não para fechar, nem rapidinho para fechar, e mais. Meus amores, com toda a sinceridade do meu coração, por favor, não fala do feminismo, nem defenda o feminismo, se você não for estudar o que é ele. Quando você estuda o feminismo, você cai com o rosto no chão, com lágrimas, chorando, Deus dizendo: Senhor, o que é isso? Você consegue ver Satanás e os seus demônios criando uma elite, essa a tal chamada revolucionista e relativista. Tem que estudar mesmo para entender isso. O professor diz: descobrir comunista, não vai dar certo. Descobrir o que tem que dizer e contrapor, que nós estamos a ouvir ali fora. Quando você estuda o relativismo, você estuda o evolucionismo, você entende que daqui a bocado, só para atiçar, a agenda do movimento feminista é fazer com que animais tenham mais valor que seres humanos. Vamos ter uma luta contra os maus tratos ao ambiente em detrimento aos seres humanos. Só vamos perceber quão grave é isso. Então, amor da minha vida, minhas irmãs, que nós estudem, muitas ferramentas, muitas informações e, por favor, o Senhor nos basta. Deus abençoe.
nós levantamos uma bandeira e os homens são os nossos opressores quando nós mulheres oprimimos a nós mesmos. É a mulher que se levanta contra a mulher que está grávida, que já tem 5 filhos, ela se levanta e diz, já tem 5 filhos, tem mais um para mim. É a mulher que se levanta contra outra mulher e diz que eu não vou me casar porque eu quero me formar, não vais me casar porque você é burra, você é isso. Somos nós mulheres que adjetivamos outras mulheres, incentivamos as mulheres a não crerem nas escrituras, dizer que a escritura é ultrapassada, a escritura é machista, amém? Então vou te deixar aqui com um versículo, 2 Timóteo 3:5 diz assim: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, enganosos, vazios. Meu Caimã falou aqui, se encha de sabedoria. Nos últimos tempos tem muita mulher vazia. Aleluia. Viciados em sexo, aleluia, e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas os bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Meu conselho não fica longe das feministas. Fica longe de todo o movimento que diz que você é empoderada. A Bíblia já nos mostrou que nós somos empoderadas desde Gênesis. Desde Gênesis que nós somos empoderadas em Cristo. Nós temos a liberdade de sermos o que nós queremos ser, mas nós vamos ser aquilo que a Bíblia nos diz para ser. Um minutinho. Eu quero recitar primeiramente a passagem de Gênesis, quando fala a respeito do surgimento da mulher. A Bíblia fala em Gênesis 2:8 e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E é nessa expressão, essas duas palavras que eu vou me cingir para poder dar um remate final com relação a este tema aqui que nós estamos em abordagem no dia de hoje. A mulher é diferente do homem, e isso é indiscutível, mas que tenhamos noção que Deus fez homem e mulher e não meio termo. Não existe meio termo. E neste caso nós somos mulheres, porque assim Deus quis que fôssemos. E a mulher brilha quando não sai da sua posição. Quando ela não sai da sua posição, ela é original, ela é essência, ela brilha, tem brilho próprio, não é adulterada. A ideia que o feminismo traz é que a mulher é alguma coisa fora daquilo que é a essência. Isso é uma autêntica mentira. A mulher brilha e é realmente aquilo que a Bíblia diz, que nós somos desde a fundação do mundo, desde que Deus criou a mulher, quando nós não saímos da nossa posição. Se a posição que a Bíblia fala, ou que a Bíblia nos dá, também é esta, que ela é auxiliadora e idônea, e vamos ser idônea. És mesmo idônea. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos usar isso a nosso favor. Somos idôneas, conseguimos ser aquilo que realmente a Bíblia diz que nós somos. Dentro dessa verdade, a gente consegue viver.
E dentro dessa verdade, a gente consegue cumprir aquilo na qual Deus quer que nós sejamos, tanto para Ele como nosso Senhor e Criador, tanto para com o homem. Então, este é o meu conselho no dia de hoje. Estejamos na nossa posição e vamos melhor desempenhar a nossa missão.